Mas o que é importante nesse levantamento do Brasil é de ver como a gente está lidando com isso no Brasil e ver que tem umas similaridades muito grandes, os elementos são muito similares. E o que é importante para a gente é pensar que o clima escolar, quando ele melhora, nos dá a oportunidade para fazer esses projetos que a gente está propondo. Essa ideia de transformar a escola acontece com a anterioridade do clima escolar. Se a gente não trabalhar numa escola com clima bom, a gente não vai conseguir propor nada muito diferente. A escola vai, como o Egberto comentou, como instituição, sempre tentar puxar para o normal, porque a gente precisa sobreviver, né? A instituição precisa se manter. Então, sendo o clima anterior, a gente busca essa ideia de trabalhar a melhoria do clima e com ao mesmo tempo pensando na ideia de que a gente pode propor coisas novas. Não só trazer ideias novas, mas trabalhar com o clima junto, né? Pois bem, eu vou entrar agora de maneira bem rápida, para dar bom tempo para a Dulce falar do trabalho dela na escola, apresentando o que a gente define por clima escolar, esperando que vocês vejam, eu vou fazer algumas pontes com o que eu apresentei ali no começo, como vamos dizer, o estado da arte ou a revisão de literatura sobre esse tema. Vê que não foge muito, mas a gente tem uma versão um pouco particular de como a gente vê o clima escolar no nosso projeto. A gente chama o clima através de outro nome, para distanciar um pouco do conceito, mas ainda dentro da noção de clima escolar, que são as condições. A gente está muito interessado no que o clima também está interessado, que é essa ideia de como criar boas condições para a aprendizagem, para o ensino e para a participação da comunidade. Então, o nosso linguajar é um pouco diferente. Esse é um projeto que já existe há mais ou menos 20 anos, ele é um projeto que começou fora e a gente começou aqui no Brasil mais ou menos 5 anos, e com um pouco mais de força nas duas escolas que a gente trabalha, nos últimos 2 anos com o apoio da FAPESP para poder trabalhar. Muito difícil trabalhar sem dinheiro, viu, gente? O projeto, a gente olha para o clima escolar através de 4 fatores, e vocês vão ver algumas pontes que eu mencionei antes e que a Vilmara mencionou na revisão dela. O primeiro a gente chama de expectativas claras, que tem muito a ver com a noção de regras, que eu vou mencionar daqui a pouco. O segundo tem a ver com o elemento de ensino-aprendizagem, que é a oportunidade para o desenvolvimento das habilidades acadêmicas e sociais, tem a ver com o elemento que eu mencionei antes. O terceiro é a questão do reconhecimento, de você reconhecer um trabalho bem feito. E o quarto é o relacionamento de qualidade com pelo menos um adulto na escola. Eu vou explicitar cada um desses devagar agora, para que a gente entenda um pouco melhor. Quase todos os estudos de clima ou não clima deixam muito claro para a gente que a gente precisa ter expectativas de alto nível. O que constitui uma expectativa de alto nível depende do contexto de cada escola, de cada sala e de cada aluno. Mas a pior coisa que pode acontecer é você exigir muito pouco de um aluno, você não acreditar no potencial daquele aluno. Isso é muito visível para o aluno. Então, a gente espera que as expectativas de nível acadêmico e social, de socialização, sejam altas, apropriadas, mas altas. E, para nós, a mensuração disso, a gente pergunta para os alunos, a gente tem interesse em saber dos alunos e pergunta para eles se eles entendem o que é esperado deles na sala de aula. Se a gente colocar como desafio, faz uma proposição, pede para o aluno fazer alguma coisa, que a gente faz isso diariamente, a gente precisa que o aluno entenda efetivamente o que está sendo pedido para que ele possa fazer. Mesmo que aquilo seja indeterminado, mesmo que a proposta leve a um resultado inesperado, que não seja uma coisa simples como 2 mais 2, a proposta que está sendo feita diariamente precisa ser entendida pelo aluno. Senão o aluno nunca vai conseguir ter o objetivo que você está propondo. Para nós é importante que a escola tenha essa clareza para que o convívio social seja bom, que a gente tenha regras claras, que as pessoas entendam as regras e se apropriem delas, e ao mesmo tempo a gente espera que dentro da sala de aula, que o aluno tenha clareza do que é esperado dele dia a dia. Tudo isso não é fácil de fazer, mas esse é o conceito. Segundo, é a questão das habilidades. Como a gente falou no começo, normalmente isso não é associado à noção de clima para muita gente que pensa muito mais no se o prédio está limpo, se as relações estão boas, mas a questão para a gente das habilidades e na revisão geral de clima é extremamente importante. Se a escola não dá probabilidade, com razoável nível de probabilidade, vamos dizer assim, que o aluno atinja aqueles objetivos, a frustração é muito alta. O mesmo vale para os professores. Né? Se você tem uma proposta de trabalho e você não tem uma probabilidade mínima de que aquilo vai dar certo, você se frustra muito rapidamente. E, eventualmente, isso vira um padrão. E você quer ir embora daquela escola, porque você não tem chance de fazer aquele teu desafio, aquela tua proposta ir para frente. Então, a gente tem que ter uma probabilidade razoável, não o tempo todo, mas uma probabilidade razoável de quando eu fizer alguma coisa, eu vou ter competência para fazer aquilo funcionar. Isso é um sério problema em escolas onde a gente tem alunos que estão em idade muito mais alta, que deveriam já estar alfabetizados e não estão, por exemplo. Não tem a competência mínima para um desafio que você está propondo. Então, para a gente fazer o máximo possível para que o aluno tenha essa competência através de atividades muito mão na massa. Então é muito menos ficar ouvindo, muito mais botar a mão na massa e fazer coisa, e praticar o máximo possível, na medida que a escola pode oferecer isso. O terceiro é o reconhecimento.
E esse foge um pouco fora da curva dos outros, mas entra muito bem no nosso esquema, que é a ideia é que se você propõe objetivos, né, e dá a condição para o aluno atingir aquilo, que você reconheça um trabalho bem feito, ou pelo menos uma tentativa, né, mesmo que frustrada. Isso motiva muitas pessoas. Todo mundo gosta de ser reconhecido quando faz um trabalho bem feito ou faz alguma coisa que valeu a pena. E isso tem muito a ver com a questão da punição, porque a punição a gente reconhece rapidamente. Quando alguém faz uma coisa errada, a gente na hora percebe e bota o dedo na cara. Mas quando a pessoa faz uma coisa bacana, a gente raramente aponta isso. A gente deixa isso claro, que a gente percebeu que aquilo foi bacana. Então, isso também, de novo, tem a ver com a questão da justiça restaurativa, no sentido de olhar menos para a punição e ressaltar mais o que é uma coisa bacana que as pessoas fazem. Isso é um desafio, é muito mais fácil ver o erro. E por último, a questão dos relacionamentos para a gente se resume de uma maneira muito simples em pelo menos um aluno, o aluno tem na escola algum adulto em que ele pode confiar. Na hora que a coisa aperta, que ele precisa conversar com alguém, ele tem um adulto ali na escola pelo menos que ele pode ir lá e conversar com essa pessoa. Pode parecer pouco, mas já é um nível relativamente alto para muitos alunos. Então a gente mede isso também. Esses 4 fatores para a gente é o que interessa. Eu vou mostrar um pouco mais porquê daqui a pouco. A gente mede isso através de um questionário que é feito a cada 6 meses, entre 6 meses e 1 ano na escola, e a gente mede em 3 grupos, né? Os alunos, os professores e a comunidade, os pais responsáveis, né? Os educadores, na verdade, os funcionários, a gestão, todo mundo. E a gente mede isso numa escala horizontal e numa escala vertical, no sentido de que a gente quer ver até que ponto as relações interpessoais são boas, né? Alunos para alunos, e as relações verticais, no sentido não tão formal, de a relação entre aluno e professor. Então, a relação aluno e professor é uma relação muito acadêmica, e a relação entre alunos é interpessoal para a gente. A gente faz o mesmo com professores, a gente quer ver até que ponto de uma boa convivência entre os professores, e na questão da relação do professor com a gestão. E por último, da comunidade. Da relação da comunidade em si, e como eles se sentem como comunidade em relação à escola, e por último, da relação da experiência da comunidade vindo para a escola, também numa relação mais ou menos hierárquica. Né? E a gente olha para os 4 fatores nesses 6 elementos. Né? Isso é um pouco complicado de entender, a ideia é só para vocês verem a abrangência de como a gente mede o clima. A gente faz esse questionário com todo mundo, né? Alunos, professores, a gestão, os funcionários, os pais responsáveis. A gente faz isso online. A gente começava no papel, agora a gente faz isso online, num questionário relativamente simples. A gente passa por um ciclo. O questionário é simplesmente o primeiro passo. Ele mede esses 4 fatores para a gente e dá algumas informações. O que vem depois, e a Dulce vai falar muito melhor, é toda a discussão em torno dessas informações para tentar tomar decisões. A gente se reúne num grupo de trabalho, discute esses dados e parte dali para pensar em propostas. Só que, condizente com o que eu falei no começo, a nossa ideia é ter boas informações. Isso pode ser um a mais. Né? As nossas mensurações, os nossos dados sobre clima escolar, são mais uma informação que a gente considera de alto nível para as pessoas tomarem decisões. São as únicas, mas ajudam. Né? As perguntas são feitas de maneira relativamente simples. Né? A gente pergunta, por exemplo, muitas vezes eu fico confuso sobre o que os professores esperam de mim nas aulas. A gente pergunta se eles concordam ou não. Ou seja, quando eu chego em sala de aula, eu sei o que é esperado de mim. Esse processo de construir as perguntas foi um processo de tradução, retradução, de sentar com os alunos e conversar com eles, ver se eles entendiam as perguntas. É um processo que tem sido feito nos últimos 4, 5 anos. A gente chegou a contento agora no nível de entendimento que a gente acha que é ótimo. E aí a gente traz um relatório com esses dados. Isso aqui é fictício, né, mas uns dados que explicam justamente para cada um daqueles eixos que eu mencionei a porcentagem de pessoas que responde cada um desses, o que ajuda a gente a mais ou menos definir quais podem ser, né, áreas prioritárias para a gente olhar. E é isso que ajuda a tomada de decisão, é pensar o que está particularmente fraco que a gente pode trabalhar. Né? Se as expectativas estão claras, será que a gente pode trabalhar na questão do relacionamento? Ajuda a nortear um pouco os nossos esforços. E eu vou passar bem rápido por isso, mas no relatório a gente traz todas as perguntas com uma explicação, toda a distribuição das respostas para que fique tudo muito transparente, né? Para que não seja um relatório hermético, quando a gente fala para você, os seus relacionamentos estão péssimos. Não. Essa foi a pergunta, essas foram as respostas, a gente tem um grau alto de confiança de que essa é uma boa pergunta. Se você concorda e você aceita essa pergunta e aceita os dados que estão aí, vamos conversar sobre como a gente pode usar isso para tomar decisões. Elas não são perguntas aleatórias, elas são perguntas refinadas ao longo de 20 anos, né? A gente pergunta sobre relacionamentos, por exemplo, se eu fiz um colega novo na escola recentemente, a distribuição e por aí vai. E a gente faz a mesma pergunta para professores
e para a comunidade. E depois a gente vai poder ver isso com mais calma. A ideia é que a gente parta desse número para definir alguns objetivos, algumas ações, a gente faça uma experimentação e possa ver se essa experimentação tem algum sucesso. E a Dulce vai dar vários exemplos disso depois. E a gente tenta organizar essa memória das ações da escola, que muitas vezes é perdida. As escolas fazem várias propostas, pensam em vários projetos, a gente perde essa informação. A gente quer que, com base nesses dados, a gente possa propor algumas ações nesse grupo de trabalho e olhar para isso, ver até que ponto essas coisas funcionam ou não funcionam. E tomar a decisão de continuar ou não continuar uma proposta. Eu tinha um videozinho para mostrar, mas não vai dar tempo, vou passar rápido. Eu vou trazer uma leva de informações que é bem nova, é desse ano. A gente tem um projeto aqui de modo bem experimental, a gente tem 2 escolas só trabalhando, que nos limita a nossa análise de dados e coisas que a gente pode apresentar. Mas os nossos parceiros lá nos Estados Unidos estão trabalhando há muito tempo com isso, e os dados desse ano que a gente coletou num estudo são de 73 escolas, extremamente diversas. A gente pensa que os Estados Unidos é um país muito cheio de gente de loira de olho azul, mas é um país que tem numa mesma escola 45 idiomas, e tem gente muito pobre, muito rica, tem uns outros tipos de desafios. Né? Então são 52 escolas de ciclo 1, de 100 a 1.000 alunos, e 21 escolas de 100 a 2.900 alunos, em 8 distritos diferentes. Uma população bem diversa. E o que eu quero mostrar para vocês, o que acontece na relação entre o clima escolar e as mensurações de competência cognitiva, as provas padrão, tipo Saresp da vida. Né? Para a gente olhar os dados, é importante saber só o guia, a gente usa uma metáfora de semáforo, né? Vermelho é poucas pessoas indicam que essa condição existe, amarelo um pouco mais, verde está tudo muito bem, e o roxo é a excelência, né? Que a gente tem essa condição presente, né? A gente tem uma mensuração do clima muito boa nessa área. Então vamos dar uma olhada nesses dados. Quando a gente olha para a proficiência dos alunos numa prova de linguagens, né? Esse é um elemento de linguagem. Estamos pensando no Saresp, matemática, português, a gente está medindo aqui, vamos dizer, português. A prova deles é um pouco diferente da nossa. Mas quando a gente olha para o nível de proficiência em 10%, e a gente olha para esses índices de clima escolar que a gente mede, né? Expectativas, habilidades, reconhecimento, relacionamento para alunos, professores e comunidade, quando a gente está no nível de 10%, a gente tem mais ou menos esse panorama. À medida que o número vai subindo, ou seja, os alunos reportam ter uma proficiência maior, eles vão melhor nas provas, algumas coisas vão acontecendo. Então o que a gente pode, vou parar nos 60%, porque senão isso continua, mas a ideia aqui é que existe uma relação linear entre a melhoria do clima escolar e a melhoria na performance em provas cognitivas. Agora, claro que Saresp não resolve o nosso problema e nem o Enem. Mas como diz o Freitas aqui na FL, ele fala, bom, você pode não gostar do Saresp e do Enem, mas não pode negar que é uma medida interessante e útil para a gente medir a performance dos alunos de alguma maneira. Né? É útil de alguma maneira e não é fácil de ignorar. Quando a gente parte de uma escola que a reporta ter pouquíssimas condições, quando a gente chega numa escola onde a gente tem grandes condições. Dito isso novamente, correlação não é causalidade. A gente não pode aferir com certeza de que o clima escolar levou à melhoria da prova de português. Mas a relação é tão poderosa, para quem é da área de estatística, é uma relação de 0,93, é uma relação quase linear, que a gente pode aferir que quase toda escola que tem um bom clima vai ter boas notas, além de outros benefícios. Então, o benefício do clima escolar em si é uma coisa que a gente quer. A gente quer uma escola que tenha boa convivência, que tenha boas regras claras, a gente quer que tenha bons relacionamentos. Isso em si já é um ganho. O que vem de rebarba pelas correlações é que as notas nessas provas também aumentam, que é uma coisa que a gente gostaria de ver. Eu acho bacana quando o aluno sabe matemática, português e outros tipos de coisa, pelo menos da maneira que é mensurado numa prova padrão. Não é ruim. Pode não ser o ideal, mas não é ruim. Essas duas coisas têm uma correlação extremamente alta. Os 4 fatores que a gente mede, das expectativas, habilidades, relacionamento e reconhecimento, dão conta dessa diferença entre escolas que têm clima ruim e clima bom, quando a gente mensura por esses 4 fatores. Né? E isso é uma maneira muito usual para as pessoas que trabalham com clima escolar, olharem para uma escola boa, no sentido do clima, e uma escola ruim. Uma escola que tem uma performance alta e uma performance baixa, um bom prestígio e um baixo prestígio. E a gente usa esse tipo de instrumento para poder comparar essas escolas e saber por que uma escola vai tão bem nas provas e outra vai tão mal. Bom, e esses 4 fatores para a gente ajudam a mediar e explicar muito dessa diferença. E é por isso que a gente tem muita confiança em trabalhar. A gente sabe que se a gente melhorar as expectativas, as habilidades, o reconhecimento e o relacionamento, esse tipo de coisa vai acabar acontecendo.
Isso é feito através dos questionários, mas é também feito através de estudos que a gente faz no dia a dia, entrevistando pessoas, indo para as escolas, a gente sabe que essas coisas acontecem. Nos dão muita confiança de trabalhar com o clima. Né? Pois bem, o que a gente sabe também, terminando agora, que o Gilberto também comentou, é que a gente sabe que isso é sistemático, a gente tem que estar sempre atento. Não adianta trabalhar o clima por um minuto e depois parar. A gente tem escolas onde a gente tinha ocorrências de violência ou de relatos de assim, 2.000 por ano que caíram para 300, mas depois que a gente para de trabalhar o clima, aquilo volta. Como ele falou, né? Estourou bomba, depois não estourou mais, depois estourou de novo. A gente precisa estar sempre atento, é uma coisa que tem que ser um projeto de escola, isso é super difícil de fazer. Tem que ser sistêmico, não adianta trabalhar só uma coisa, isso é um grande desafio, tem que trabalhar tudo junto. E tem que ser de longo prazo. A gente está efetivamente há 1 ano e meio, mais ou menos, trabalhando na escola com afinco e é simplesmente o começo, né, da gente tentar descobrir as melhores maneiras de fazer isso funcionar. Pois bem, eu vou parar por aqui e passar já sem perguntas para a gente fazer no final, se vocês tiverem, para a Dulce, por conta do tempo, que vai dar um contexto maior sobre o que a gente tem feito na Francisco e alguns dos desafios que a gente trabalha.